mais uma vez, uma oportunidade, um privilégio, uma responsabilidade, né, de sempre falar aos irmãos. O Pedro, quando falou aqui da última vez, cadê o Pedro? Acho que saiu, né? Ele falou que é difícil falar aqui, né? E não é difícil para ele só, não, é difícil para todo mundo. Especialmente porque é difícil falar para quem nos ensinou, né? Assim como Pedro, como tantos irmãos. Outro dia eu também conversava sobre isso com o Adeltinho. É difícil porque muitos dos irmãos e algumas das irmãs também foram meus professores de escola bíblica dominical, líderes de adolescente, de jovem. Então, a responsabilidade é imensa. Irmãos, antes de nós começarmos a estudar a palavra de Deus, quero lembrar os irmãos que no próximo dia 12 de agosto a gente vai ter também uma atividade muito especial na nossa igreja. Nós cultuaremos a Deus nos lares dos irmãos e das irmãs que têm estado impossibilitados de vir à nossa igreja. E mais de 40 irmãos já deram nome, já foram distribuídos aí pelas equipes. Somos muito gratos a Deus por esses irmãos, pela vida dos irmãos também que se dispuseram a liderar. E quero ser grato a Deus pela vida deles também. Após o culto, os líderes desse movimento, a gente vai estar se reunindo, né, uma breve reunião para algumas orientações do dia 12. Se o irmão Carlos Marcos me autorizar, vou fazer ali no gabinete essa reunião. Serei bem breve, irmãos, nessa reunião. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, para os irmãos perceberem como que Deus está sempre agindo, né? Deus está sempre atuando. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai conduzindo a história da igreja, a história do seu povo, e a nossa história enquanto membros e irmãos e irmãs dessa igreja. Eu não combinei nada com o Ministério de Louvor, não combinei nada com o Júlio, nem com a irmã Fernanda, mas o culto, especialmente os louvores, eles foram muito conduzidos para o que vamos conversar nessa noite. Especialmente o último cântico. Essa, irmãos, é uma parábola de Jesus, talvez seja a mais conhecida, a mais famosa das parábolas de Jesus, é o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 1, nós leremos o versículo 1 ao versículo 3, depois nós iremos para o versículo 11, onde leremos a história até o seu final. Se você está com a sua Bíblia, abra em Lucas 15, ou acesse pelo seu celular, abra o aplicativo, e vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Jesus continuou, no versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele lhe disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-te como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele lhe respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Deus nos abençoe. Você pode se assentar. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Essa, meus irmãos, é talvez a mais conhecida de todas as parábolas de Jesus. A parábola do filho pródigo. Alguns escritores chegam a chamar essa parábola de o evangelho no evangelho. Porque nenhuma das parábolas de Jesus é capaz de expressar com tamanha exatidão, com tamanha perfeição, com tamanho amor, aquilo que Deus sente por nós. Ao longo, meus irmãos, de mais de 2000 anos de igreja, pastores, pregadores, teólogos, músicos, poetas, pregam, pensam, cantam a respeito dessa história que lemos. A história do filho que pede parte da sua herança para ir a uma terra distante. Do irmão que fica para trabalhar nas terras do pai, e do pai amoroso que não tem mais consigo o seu filho amado. A história que lemos, irmãos, é uma história de amor. É a história do amor que Deus sente por nós. É a história de amor que Deus tem por nós. Deus se preocupa com o irmão. Deus se preocupa com as suas lutas, com as suas adversidades, com as suas necessidades. Porque Deus não apenas tem afeto, Deus apenas não tem sentimentos por nós, Deus nos ama porque Deus é amor, essa é a sua essência, essa é a sua natureza. Deus não é outra coisa senão o amor. Há um livro muito famoso, escrito pelo falecido pastor e teólogo John Stott, que ele diz algo muito interessante a respeito do amor de Deus. Ele vai dizer que quando olhamos para o Calvário, quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para o sacrifício que Jesus fez por nós, nós podemos ali contemplar o amor de Deus e a santidade de Deus. E tanto o amor de Deus quanto a história de Deus, tanto o amor de Deus quanto a santidade de Deus, eles são infinitos ao ser humano. E eles estão, irmãos, disponíveis a cada um de nós. O texto que lemos conta a história de um pai e de seus 2 filhos. Um dos filhos, o filho mais novo, os irmãos conhecem essa história, pede ao pai, então, uma parte da herança. E eu, como advogado, eu achei interessante esse diálogo aqui. Existe uma questão jurídica, existe uma questão legal. E eu fui dar uma olhada na legislação judaica, né? O texto lá de Deuteronômio, a partir ali do capítulo 21. O filho, irmãos, mais velho, na cultura judaica, na sociedade judaica, ele tem uma primazia sobre o filho mais novo.
Então, o filho primogênito ele tem mais obrigações perante a família. Por ter mais obrigações, ele também tem mais direitos. E quando o filho mais novo ele pede parte da herança, a gente está falando aqui de 1/3 da herança. Ele não vai herdar a metade da herança e o outro irmão a metade da herança. Ele é o filho mais novo. E esse pedido que esse jovem faz, ele é um pedido muito incomum. Não é tão comum você pedir a uma pessoa uma herança antecipada, porque quando você faz isso, no fundo, você está desejando que aquela pessoa estivesse morta. No atual sistema jurídico, por exemplo, no Brasil, assim como ali em Israel, não existe a chamada herança de pessoa viva. Então, o filho mais novo vai dizer a história, especialmente ali a história no versículo 13, ele vai pedir, ele reúne tudo que tem e vai para uma terra distante. E eu acho interessante, irmãos, esse diálogo, acho interessante essa parte da história do filho pedindo parte da herança, do filho pedindo parte das terras, parte do dinheiro, indo para um outro local, porque as relações humanas, quando elas são construídas por base no interesse, a pessoa só fica perto de nós quando há um interesse em obter alguma vantagem. Então, se eu quero algum favor de uma pessoa, se eu quero os recursos de uma pessoa, se eu quero o dinheiro de uma pessoa, então eu me aproximo dessa pessoa e eu obtenho aqueles recursos, eu obtenho aquele favor. E quando eu obtenho os recursos, obtenho o favor, eu posso ir para outro lugar, porque a nossa relação não tem afeto, a nossa relação não tem vínculo relacional, na nossa relação há um vínculo de interesse. Quando eu consigo o que quero, eu posso ir embora. Tem um homem que pensou a nossa sociedade, um sociólogo, morreu em 2017, o Bauman, que ele vai pensar o nosso tempo e ele vai olhar as relações construídas e ele vai falar assim, olha, as relações que a gente vive são relações muito líquidas, não são relações sólidas. Porque o que é sólido é duradouro. O que é sólido dura muito. Mas o que é líquido, não. O que é líquido é fugaz. O que é líquido pode escapar aqui entre os dedos e cair. E o Bauman vai falar que as relações humanas do nosso tempo são essas relações líquidas. E ele vai dizer que os amores líquidos são amores baseados no interesse. São amores baseados na aparência. Hoje você se relaciona com uma pessoa, amanhã você está se relacionando com uma outra pessoa. Vivemos tempos líquidos, vai dizer o Bauman, nada para durar. E nada dura. Porque quando você baseia a relação com o próximo, quando você baseia a sua relação com o outro, apenas no interesse, você faz como o filho fez aqui na história. Você pega o que tem e vai para outro lugar. E assim, irmãos, existem algumas pessoas que têm com Deus esse tipo de relação. Elas gostam de estar com Deus, elas gostam de buscar Deus em oração, elas gostam de frequentar o culto, ela gosta de frequentar o PGM. Mas o que ela quer, as bênçãos que ela quer de Deus, as benesses que ela quer de Deus, são um fim em si mesmo. Então, elas buscam aprovação no concurso, ela busca um casamento, ela busca um emprego, ela busca uma bênção especial, não porque ela quer usar aquilo na promoção do reino, não porque ela quer usar aquilo como testemunho daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Mas ela quer usar Deus apenas para satisfazer o seu próprio interesse. E quando nós temos com Deus essa relação, nós temos a relação com Deus como esse filho aqui tem. É uma bênção pedirmos a Deus que abra determinadas portas. É uma bênção pedir a Deus que abra determinados caminhos. É uma bênção poder pedir a Deus e confiar no favor de Deus para alcançar um objetivo que você tenha no seu coração ou que você tenha para a sua família. Mas é uma bênção maior ainda quando você utiliza aquilo que Deus dá na promoção do reino dele. Eu me lembro que, certa vez, meus irmãos, eu estava conversando com o irmão Eduardo e a irmã Angélica, e o Eduardo estava me contando essa história, eu achei muito interessante. Outro dia eu compartilhei essa experiência do irmão Eduardo lá no PGM. O irmão Eduardo me falava assim, olha, quando nós fizemos aqui a casa, né, o irmão Eduardo, os irmãos conhecem, né, ele gosta de falar de obra aí bastante. Aí ele estava falando lá a história da casa dele, quando ele construiu, há muito tempo atrás, né, Eduardo? Você era bem novo ainda, né? Ele estava me falando, não, irmão, ele estava me falando assim, olha, não, quando eu fui construir aqui a casa,
A sala que a gente tem, a sala não precisava ser desse tamanho aqui, que ela não precisava ser. Pelo tamanho da nossa família, não precisava ser. Mas quando eu criei a casa, quando eu fiz a casa, quando eu imaginei a casa, eu imaginei também que um dia a gente teria aqui na casa um grupo de oração, um culto doméstico, um culto no lar. Então, eu quis planejar essa casa desse tamanho para que essa casa aqui pudesse ser usada no serviço e no reino de Deus. E eu achei isso interessante, irmãos, porque assim deve ser a nossa vida também. Porque quando a nossa vida não é assim, a nossa relação com Deus ela é baseada numa troca simplesmente mercantilista. E Deus quer conosco uma relação de afeto. Deus quer conosco uma relação de amor. Deus quer conosco uma relação de partilha. Porque Deus mesmo na sua essência e Deus mesmo na sua natureza, Ele é assim. Mas o jovem foi, é o que diz a história. Ele foi distante, para um lugar qualquer. E vai dizer o verso 14, o verso 15, que ele desperdiçou os seus bens e passou a viver em necessidade. Porque, meus irmãos, os nossos recursos, por maiores que eles sejam, por melhores que eles sejam, eles são insuficientes quando não administramos com zelo e responsabilidade. Deus quer de nós, irmãos, uma vida equilibrada. Deus quer de nós uma vida com zelo, uma vida com responsabilidade. Temos que ter, irmãos, equilíbrio nos nossos gastos, no tempo que dedicamos ao trabalho, no tempo que dedicamos à nossa saúde. Outro dia, irmãos, eu estava conversando com um irmão, o irmão falava assim para mim, Washington, o meu trabalho, a gente estava conversando sobre vida profissional, né? Ele falou assim para mim, não, o meu trabalho não é esse aqui. Meu trabalho não é esse aqui. Eu tenho um outro trabalho, esse daqui é para completar minha renda. E, irmãos, a gente vive um tempo difícil. Tem pessoas que têm 2 empregos, tem pessoas que têm que fazer hora extra, tem pessoas que têm que ter outro trabalho. Porque a vida é esse lugar difícil que os irmãos conhecem. Temos as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas dificuldades. E, às vezes, você não consegue vir à igreja porque você, no domingo, está trabalhando. E talvez você esteja assistindo o culto na internet porque agora você não está em casa, você está no seu trabalho. Mas, irmãos, a vida vivida com zelo e responsabilidade nos faz administrar o tempo de uma forma sábia, de uma forma zelosa. A vida não se resume a pagar boleto e a trabalhar. Há um tempo do lazer, há um tempo do descanso. Deus, irmãos, cria um mundo. E Deus tem a possibilidade de continuar criando, sem parar. Mas chega um momento que Deus fala, é suficiente, basta. E Deus, então, descansa. Também, irmãos, precisamos do descanso. Estudar é importante, trabalhar é importante, fazer planos é importante, mas precisamos também do basta, do descanso. Precisamos, irmãos, cuidar de nós, da nossa saúde. Porque quando a vida que não é administrada é uma vida perdida. A vida que não é administrada é uma vida desequilibrada. Qual foi a última vez que o irmão descansou? Qual foi a última vez que o irmão fez uma atividade? Qual foi a última vez que o irmão cuidou da saúde? E vai dizer o texto, irmãos, que houve uma grande fome na região e aquele jovem que não sabia administrar ou não queria administrar corretamente a sua vida, ele começou a passar necessidade. E a escassez, irmãos, era muito comum nos tempos bíblicos. O livro de Ruth, a família de Ruth e Noemi também passa um período de grande fome na terra. E, irmãos, aquele jovem, ele começa a apacentar porcos. Uma atividade indigna para um judeu. Porque o judeu considera o porco um animal impuro. Não controlamos, irmãos, as crises econômicas, as crises climáticas, as crises pandêmicas. Mas devemos, irmãos, nos atentar àquilo que depende de nós,
que depende das nossas escolhas, da nossa vontade e do nosso querer. Precisamos, irmãos, administrar a nossa vida. Porque quando olhamos para esse jovem que é tão amado pelo seu pai, esse jovem agora perdido pelos caminhos e pelas estradas da vida, nós nos chateamos por ele. Porque vemos esse jovem e imaginamos que ele não precisava ter passado por tudo que ele passou. E lamentamos também por Israel, irmãos, quando olhamos a história de Israel ali em Oséias, no capítulo 11, quando Deus, ao pensar naquele povo, Deus vai falar assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava Israel, mais Israel se afastava de mim. O profeta Jeremias, irmãos, é um profeta pré-exílico. Ele é apelidado carinhosamente como profeta chorão. Mas, de certa forma, irmãos, quando olhamos a história de Jeremias, também é injusto esse apelido. Porque o afastamento de Israel, o distanciamento de Israel, a apostasia de Israel, irmãos, foi tão intensa que o caminho para o profeta era o caminho do choro. Não tinha mais nada a ser feito. Então o profeta, ele se assenta e o profeta, ele chora, porque o que o profeta fala, o povo não ouve. E vai dizer o texto, irmãos, que ele caiu em si. A expressão que a Bíblia, a mensagem usa é: isso o fez cair na realidade, as experiências da vida, irmãos. Nenhuma escola é tão boa quanto a escola da vida. Aquele jovem estava aprendendo, ele estava amadurecendo, ele estava crescendo em meio aos seus erros. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Não precisamos repetir para sempre os mesmos erros. Não precisamos ser reféns para sempre de uma decisão feita. Podemos recalcular rotas. Podemos recalcular caminhos. Podemos enxergar na vida, pela graça de Deus, irmãos, e ver na vida novas possibilidades. Porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são grandes e se renovam a cada manhã. Então esse jovem vai dizer o versículo 17. Ele decide voltar. Grandes mudanças, irmãos, na vida vêm com grandes decisões. É importante orar. Pedir conselhos é fundamental a uma pessoa mais velha, a uma pessoa mais vivida, a uma pessoa de Deus. Essa pessoa pode te aconselhar, essa pessoa pode ter uma palavra de Deus para a sua vida. Mas o que é crucial é tomar decisões. Temos que tomar, irmãos, constantemente na vida decisões, às vezes decisões importantes, porque nós não sabemos o amanhã. Irmãos, nós não temos o amanhã, nós temos o hoje. Carlos Marcos estava comentando aqui da irmã Rita. Saiu, irmãos, numa viagem, como tantos de nós, às vezes também viajamos, uma viagem missionária, um passeio, uma viagem de lazer, uma viagem em família, uma viagem com amigos. Ela saiu e viajou. E ela não voltou, está na presença do Senhor. Você não tem um amanhã, irmãos, a decisão é hoje. Então o jovem decide voltar. E quando o jovem, irmãos, ele volta, ele está disposto a pagar o preço que fosse. Ele não queria nem voltar como filho. Ele se contentava voltar como um dos empregados do seu pai. Ele falou: olha, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: olha, trata-te como um dos seus empregados. Mas ele estava disposto a pagar o preço, irmãos. Estava disposto a pagar o preço. Servir a Deus tem um preço, irmãos. Os irmãos viram o ministério de louvor cantando, tem um preço, tem que ensaiar.
tem que se dedicar, tem que participar. Escolher uma profissão tem um preço, tem os seus riscos. Servir a Jesus é uma decisão que tem que ser tomada por você. Amar a Deus é uma decisão que tem que ser tomada por você. A profissão que você vai ter, adolescente, jovem, a pessoa com quem você vai se casar, é uma decisão sua. É uma decisão sua. O seu líder te orienta, o seu líder te aconselha, o pastor ora por você, mas é você que decide. Tem que decidir. Tem que decidir, irmãos. Eu estava, recentemente, irmãos, eu vi uma série que eu gostei muito. Eu achei uma série muito, sabe, é uma série sul-coreana, Advogada Extraordinária. Você já viu essa série? É uma série bonita, não é, irmãos? Ela é uma advogada e ela tem um sonho de fazer diferença. Ela tem um sonho de servir a sociedade pela advocacia. Ela sonha em fazer justiça. Mas ela tem autismo. Ela é uma advogada que tem autismo. E a série, irmãos, mostra as lutas que ela enfrenta, as dificuldades que ela enfrenta, as barreiras que ela enfrenta para que ela possa cumprir o propósito de vida que ela tem no seu coração. Qual é o teu propósito de vida, irmão? Qual é o teu propósito de vida? Vir à igreja, ser dizimista, participar do coral. Isso é muito importante, mas Deus exige mais, porque Deus exige relação. Então, aquele filho, ele decide voltar. E ele volta. E quando ele volta, irmãos, de longe, eu acho essa cena muito bonita. O pai o reconhece. E vai dizer que o pai, cheio de compaixão, corre em direção a ele. E o abraça, irmãos. E o beija. Essa cena, irmãos, do filho, essa cena do pai, ela me lembrou muito uma frase que eu li no livro de Dieter Bonhoeffer, quando ele diz que, para o que ama, escute essa frase, para o que ama, o outro jamais poderá ser um objeto de contemplação. O outro é a qualquer momento reivindicação viva do meu amor e do meu serviço. Deus, irmãos, na eternidade, quando Deus nos olha, Ele não apenas nos observa como se fôssemos um objeto que é desinteressante. Ele nos olha e nos ama e coloca o seu Filho ao nosso serviço. E quando aquele filho chega na casa, ele é recebido, irmãos, com a melhor roupa, com o anel e com os calçados. Eu acho muito bonita essa cena. Calçado é a prerrogativa de homem livre. Os escravos não usam calçados. A roupa e o anel é a prerrogativa de honra, de autoridade. As escolhas daquele filho foram terríveis para si mesmo. Mas a escolha daquele filho foi incapaz de mudar quem o pai era. Um pai amoroso, um pai generoso, um pai amigo. Como é bom, irmãos, ser alvo do amor e da gentileza do outro. Às vezes, irmãos, nos vales e nos dias mais difíceis da vida, o que precisamos é de um abraço, é de uma mão amiga, é de alguém que nos diga, eu vou orar por você. Porque um dia estaremos aqui juntos à frente, testemunhando do que Deus fez pela sua vida, pela porta que o Senhor abriu. Mas a história contada, meus irmãos, não é só sobre o pai e o filho mais novo. A história também diz respeito ao filho mais velho. E vai dizer o texto que ele está trabalhando no campo. E depois de um dia de trabalho, ele volta para casa.
E quando ele começa a chegar perto de casa, ele começa a ouvir algo diferente. Tem música, tem dança. Então ele pergunta o que estava acontecendo e alguém fala para ele, olha, o seu irmão voltou para casa em segurança. Então aquele jovem, irmãos, ele se enche de ira. Ele não aceita participar. Então eu imagino aquele pai chegando até ele, vai começar com ele ter uma conversa, vai começar a ter com ele um diálogo. E aquele jovem vai falar para ele, olha, eu tenho trabalhado muito tempo aqui. Ao teu serviço, nunca desobedeci as suas ordens e nunca me deste sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. Então, o pai, ele vai olhar para o filho e vai falar assim, você não entendeu, não é? Porque isso que está aqui, isso que os seus olhos podem ver, você tem, não é porque você trabalhou comigo, não é porque você me serviu, é porque você é meu filho. E o seu irmão estava perdido. E nós tínhamos que celebrar o regresso dele. Porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e voltou à vida. A experiência, irmãos, do filho mais velho, ela me lembra muito aquela experiência que também é relatada no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 18. O texto do Evangelho de Lucas, irmãos, vai dizer que 2 homens foram ao templo orar. O fariseu, o religioso, e um publicano, um cobrador de impostos, um funcionário romano. E quando eles foram ao templo a orar, o fariseu foi o primeiro a orar. E quando o fariseu começou a orar, ele começou a dizer, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse homem aqui. Eu não sou um adúltero, eu não sou um ladrão, não sou corrupto. Senhor, obrigado por eu não ser como o publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo. E vai dizer, meus irmãos, o texto bíblico, que quando o publicano foi orar, ele sequer levantou os seus olhos para o céu e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando Jesus vai olhar esse texto, quando Jesus olha essa cena, Jesus vai dizer assim, na verdade, o que voltou justificado para casa não foi o fariseu, não foi o religioso. Quem voltou justificado para casa foi o publicano. O Tim Keller, ao analisar essa parábola, ele vai dizer que os 2 filhos estão perdidos, cada um à sua maneira. O primeiro está perdido porque gastou tudo. O segundo está perdido porque, ainda que estivesse em casa, não compreendeu qual era o chamado do Pai para a vida dele, de Deus para a vida dele. O chamado de relação, o chamado de amor. E a gente, irmãos, que acha que tem direito a qualquer coisa por causa dos seus preceitos. Irmãos, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Tudo que temos e possuímos na nossa vida é dado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, e quando Paulo pensa no tema da salvação, Paulo vai dizer assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se viesse de obra, a gente poderia se envaidecer. Eu poderia olhar para a Fernanda e falar assim, Fernanda, eu prego há mais de 30 anos. E você, quanto tempo você canta? Fernanda, eu canto 40 anos. E o outro ia dizer assim, mas vocês cantam e pregam aí, eu estou aqui na igreja, estou dízimo há mais de 50. A gente ia se envaidecer. Aí vai dizer o Evangelho, não é por mérito. É por relação, é por amor, é por misericórdia, é por graça. O que você tem, irmãos, foi dado pelo Senhor. Quando você acordar amanhã, segunda-feira, e for trabalhar, aquele emprego que você está, foi dado pelo Senhor para o sustento da sua casa e para o sustento do seu lar.
o curso de inglês que você faz, a academia que você faz, irmão, isso é bênção de Deus, é bênção do Senhor. É graça, é amor, é misericórdia, é relação, irmãos. Deus não nos deve nada, irmãos. Deus não nos deve nada. E a parábola, irmãos, do filho pródigo, ela não é apenas para pecadores. Ela é para religiosos. É para homens que conhecem dogmas, ritos, preceitos, mas não conhecem o amor do Pai. Não conhecem o amor do Pai. O banquete que Jesus oferece a pecadores também é oferecido aos fariseus. Porque, meus irmãos, no banquete de Jesus, todos são convidados a participar. Escute bem, o Evangelho não aceita tudo, mas o Evangelho aceita todos. O Evangelho nos aceitou, irmãos. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, quando João está em Pátmos, João tem ali flashes da eternidade, e o anjo vira para João e fala assim, escreve aí no livro, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Na eternidade, irmãos, também estaremos diante do banquete, tal como esse banquete aqui que o Pai preparou. E no banquete de Jesus, irmãos, há lugar para alegria. No banquete de Jesus há lugar para perdão. Há lugar para misericórdia. Há lugar para graça, irmãos. Há lugar para salvação. No banquete de Jesus há lugar para recomeços. Porque todos nós, irmãos, uma hora ou outra, precisaremos do amor do Senhor, da graça de Deus para recomeçar. Porque na vida, irmãos, nós caímos e levantamos, choramos e nos alegramos, temos fé e somos incrédulos muitas vezes. Mas que o amor de Deus seja visível aos teus olhos, seja perceptível ao teu coração, para que quando você enfrentar, irmãos, uma luta, uma dificuldade, uma adversidade no decorrer da semana, no decorrer do mês, no decorrer da vida, você olhe para aquela luta, para aquele vale, para aquela dificuldade e possa dizer, as lutas são imensas, as lutas são grandes, mas não são maiores do que o amor que Deus tem por mim. Deus ama o irmão. Deus ama a família do irmão. Deus ama o ministério do irmão. E tudo que temos, irmãos, é dado pelo Senhor. Por gesto do seu amor para conosco. Por gesto da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Que assim, irmãos, como esses filhos da história, que sejamos capazes de olhar para a nossa vida, identificarmos também, irmãos, os nossos pecados, as nossas limitações, e que diante do Evangelho possamos acertar os passos dos nossos pés e do nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Não quero sair daqui sem dar a você a oportunidade de falar com Deus, de falar com o Senhor. Talvez você esteja na igreja até muito tempo. Talvez você conheça toda a ordem do culto. Talvez você conheça os dogmas dessa igreja, as tradições dessa igreja. Mas talvez na sua vida, na sua caminhada, você ainda não experimentou o amor do Senhor.
E nessa noite é o primeiro convite que eu gostaria de fazer. Você que nunca teve um encontro com o Senhor, nunca teve um encontro com Jesus, nunca teve um encontro com esse Deus de amor, de misericórdia, de graça, que a noite de hoje possa ser uma marca na sua vida, na sua história. Se você, pela primeira vez na sua vida, ao olhar para o seu coração, ao olhar para a sua história, você identificar, olha, eu conheço muitas coisas sobre Jesus, eu conheço muitas histórias sobre Jesus, mas eu ainda não conheço Jesus de modo pessoal, de modo único. Eu quero conhecer Deus, o Pai dessa parábola. Se essa é a sua oração, meu irmão, eu queria que, aonde você estiver, que você levante uma das suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Essa igreja gostaria de orar com você. O instrumental pode tocar. Eu quero dar a você uma oportunidade. Mas se não for o seu caso, talvez você já seja um crente em Jesus. Mas a gente sempre, irmãos, tem que relembrar que somos aquilo que Deus diz que somos. Talvez na sua experiência, nesse tempo vivido, de modo muito especial, de modo muito particular, você precise sentir a direção do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, e alguma decisão que você precisa tomar, em alguma luta que você esteja passando, em alguma dificuldade que você esteja. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui sem a possibilidade de colocar isso diante do Senhor. Vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã, confiando que Deus tem o melhor, confiando no tempo do Senhor, confiando que o Senhor tem a resposta. Se essa é a sua oração, ore por mim, ore pela minha vida, ore pela minha casa, ore por uma decisão que eu tenho que tomar essa semana, uma importante decisão que eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, meu irmão. Se essa é a sua oração, meu irmão, aonde você estiver, eu quero orar por você. Antes de nós finalizarmos o culto e antes de você ir para segunda-feira, aonde você estiver, eu gostaria de orar com você. Alguém assim, por favor, levante uma das mãos. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Quero convidar meus irmãos da igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar a primeira parte do último hino que vocês cantaram. Isso, a primeira parte. Enquanto a gente canta, meus irmãos, essa primeira parte, eu quero convidar essas pessoas que venham à frente, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando uma necessidade especial diante do Senhor, uma luta especial, mesmo você que não levantou a mão, gostaria de convidar, venha à frente, vamos orar, vamos colocar isso diante do Senhor, essa inquietação, essa preocupação, essa luta, esse problema. Vamos orar como igreja do Senhor, como irmãos e irmãos amados. Venha à frente, Deus abençoe a vida da irmã. Deus abençoe. Os irmãos podem vir à frente. Agora eu quero, meus irmãos, lançar um outro convite, um outro desafio também. Você que não veio à frente, há irmãos e há irmãs que são amadas pelo Senhor aqui na frente. Mas eles não são amados apenas pelo Senhor, são amados também por nós. Eu quero te convidar, venha à frente, escolha um irmão, escolha uma irmã e dê um abraço no irmão. E fale assim: essa semana estamos juntos em oração. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais gente ainda aqui na frente sozinho. Nós vamos cantar. Irmão, se você quiser vir à frente ainda dá tempo. Pode vir enquanto a gente canta com os jovens. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por
os irmãos que venham mais aqui à Quando frente. eu era um pecador, morreu por mim. Irmão, quero Sim, mais uma vez morreu deixar um por mim. desafio ao irmão. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Irmãos, não saia daqui essa noite Sou filho sem a compreensão de que o Deus. Senhor está com você, o Senhor está com a sua vida. Sou Saia daqui hoje, meu irmão e minha irmã, de mãos dadas com o Senhor, de mãos dadas com Jesus, ao longo da sua semana, ao longo da sua vida. Que Deus o abençoe. Filho de Deus, sim, eu sou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, somos filhos do Senhor. Somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, ó Pai. E somos filhos amados do Senhor. O Senhor conhece, Deus, o nosso coração. O Senhor conhece, Deus, as nossas imperfeições, as nossas inquietações, ó Deus, as nossas lutas, ó Deus, existenciais, as lutas que passamos, ó Deus, na semana. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. Que de modo especial, que de modo amoroso, o Senhor possa sondar o coração e a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui à frente nessa noite, entregando ao Senhor as suas lutas, as suas adversidades, ó Deus, os seus dilemas. Deus abençoe com graça, com poder, com misericórdia, com amor, Pai. Senhor, abra portas, ó Pai, que são necessárias, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito, conforme os Teus desígnios, ó Deus, para a nossa vida. Pai, em meio às lutas, às adversidades que enfrentamos, ó Pai, que possamos descansar, Pai, nos Teus braços, possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração em paz, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ir para a semana, e que possamos ir para a nossa vida, sabendo, ó Pai, que tudo que temos, tudo que somos, ó Deus, foi dado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Conduza a nossa vida, Pai, conduza a nossa história. E que cada um aqui, Senhor, possa ser, Pai, fortalecido, Pai, por Ti. Fortalecido nas decisões, Pai, que tem que tomar. Fortalecido nas escolhas que tem que fazer. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, dê a cada um de nós sabedoria. Que Teu Espírito Santo dê discernimento. Que Teu Espírito Santo dê orientação, Pai. E que possamos sempre lembrar, Senhor, somos filhos amados do Senhor. Conduza, Pai, a nossa história, conduza a nossa vida. E que tudo que viemos a fazer, Pai, possa ser para a honra, glória e culto, ó Pai, do Teu santo e eterno nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar ao seu lugar. Irmãos, vamos cantar a outra parte dessa música, desse hino. E, meu irmão, vou fazer um outro desafio para o irmão. Pode sair do seu lugar, dê um abraço ao seu irmão, cumprimente o seu irmão, deseja ao seu irmão uma boa semana, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana cheia de esperança. Irmãos, vamos cantar. E quando estivermos cantando aqui, sem problema nenhum, vamos nos abraçar, irmãos. Estamos na casa do Senhor, estamos entre irmãos e irmãs. E meu desejo, irmãos, é que Deus abençoe a sua semana. Vamos cantar, irmãos, e vamos nos cumprimentar.